Boa tarde, João. Por favor, um esclarecimento. Miguel Ángel Ramírez foi demitido ou pediu demissão? E o que falta para vocês anunciarem o Lisca como novo técnico? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos coloradas que nos escutam. Hoje é um dia chato, um dia triste, um dia após uma derrota numa competição que nós tínhamos uma vantagem importante, e ontem tivemos um jogo, realmente um jogo atípico, e fomos desclassificados. Então a gente ainda está remoendo essa derrota de ontem, querendo entender exatamente o que aconteceu. E em relação à tua pergunta, eu posso dizer o seguinte, que nós, juntamente com o treinador, encontramos uma solução em conjunto para a sua saída. Entendemos todos que era esse momento, e não temos nesse momento nenhum nome especulado, nenhum nome na nossa lista. O nosso treinador hoje chama-se Osmar Loss, já trabalhou hoje, já assumiu interinamente aí o trabalho, e a gente confia muito no Osmar, uma pessoa que já vem trabalhando há bastante tempo no futebol, uma pessoa com experiência no futebol e que já vem acompanhando os trabalhos. João, boa tarde. Tem algum tipo de período, um prazo que o Inter tenha colocado para a chegada deste novo profissional? Por mais que se deposite confiança no Osmar Loss, a gente sabe que a sequência de jogos é quarta, domingo, uma sequência muito apertada pelo Campeonato Brasileiro. Daqui um mês já tem Copa Libertadores novamente. Existe algum prazo para a chegada deste novo profissional, para que já conheça também o próprio elenco? E eu gostaria de saber sobre a capacidade, se existe algum parâmetro. Você falou, depois da derrota para o time do Fortaleza na semana passada, em cultura gaúcha. Esse profissional tem que necessariamente já conhecer o futebol brasileiro e também já conhecer a cultura do Rio Grande do Sul para facilitar essa adaptação? Quando eu falei cultura gaúcha, Simon, boa tarde, falei muito da questão assim, de não desistir, de continuar jogando, de continuar lutando. É óbvio que a gente tem diversas formas de jogar futebol, diversos modelos de jogar futebol. Foi no sentido gaúcho de nunca desistir, de nunca fugir da luta. Foi nesse sentido. Nós não temos prazo, nós ainda estamos avaliando o que aconteceu ontem, estamos ainda remoendo muito essa situação. Foi um dia triste, os atletas estão tristes, nós da direção estamos tristes, os funcionários que saíram, os funcionários que ficaram também estão tristes, e a gente não tem prazo nesse momento para nada. Nosso prazo é treinar amanhã de manhã, embarcar à tarde, jogar na Bahia domingo à noite. Vice-presidente, boa tarde. Os jogadores parecem que não compreenderam bem o sistema de jogo do Ramírez. Eu lhe pergunto, para próximo técnico, os jogadores serão consultados também, os líderes, sobretudo, serão consultados sobre quem eles desejam para treinar o Inter a partir de agora? Boa tarde, Leandro. Eu não vou fazer comentários sobre o que já passou. A gente tem que fazer uma avaliação interna, né, do que deu certo, do que deu errado. Afinal de contas, nem sempre aquilo que a gente projeta, nem sempre aquilo que a gente busca dá certo. Não é o primeiro treinador que sai de um clube com 100 dias de trabalho, não é a primeira vez, já aconteceu casos bem marcantes na história do Inter e de outros clubes. Nós não temos, como te falei, prazo, e pode ter certeza que essa decisão vai ser uma decisão da vice-presidente de futebol, juntamente com o seu staff, e claro que a gente vai levar o conselho de gestão para aprovação. João, boa tarde. Historicamente, o Inter não consegue manter um trabalho a longo prazo, que foi prometido nessa gestão. De 2011 para cá, já passaram 19 treinadores, o que dá quase uma média de 2 treinadores por ano. O que se fazer para o próximo treinador ter respaldo e conseguir manter um projeto a longo prazo no Inter? Ótima pergunta. Eu gostaria de te responder, Lucas, essa pergunta, sempre dizendo o seguinte: o treinador é sempre o mesmo. Não aconteceu. Infelizmente, existiu essa saída do Ramírez. Nós tínhamos convicção nesse trabalho. O trabalho foi apresentado de uma forma bastante adequada quando procurado. E não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, até porque futebol, em alguns momentos, nem tudo aquilo que a gente planeja a médio e longo prazo consegue vencer o curto prazo. Eu acho que isso foi o maior problema. A gente não conseguiu vencer o curto prazo, até porque no médio e longo prazo o planejamento estava sendo muito bem executado. Boa tarde, João. Não é um momento bom mesmo, né? Mas, enfim,
A minha pergunta é básica. Há tempo atrás, numa coletiva, até mesmo, foi dito, o presidente disse que o projeto era do Internacional e não do Miguel Ángel Ramírez. Com a saída do Miguel Ángel Ramírez, o próximo treinador, ele vai ter as mesmas características para esse projeto ou vai mudar o projeto? O projeto é bem maior, né? O futebol é um braço desse projeto, um projeto que envolve marketing, finanças, patrimônio estratégico, operações, e é claro que o futebol é um braço mais importante do clube. O futebol profissional, então, é um pilar importante, um pilar mais importante desse braço, né? Temos outras questões também, acho que a gente está encaminhando bem planejamento de médio e longo prazo, e nos preocupa, sim, esse curtíssimo prazo. Acho que a gente, de alguma forma, não tem tido dificuldade de lidar com esse curto prazo de projetos, de adaptação de treinadores. Não é a primeira vez que a gente tem problema com o treinador recém-adaptado, mas pode ter certeza que a próxima comissão técnica a ser contratada, né, vai ter, sim, características dentro desse projeto. É óbvio que projetos e o trabalho sempre exige algum alinhamento, algum ajuste, alguma correção. Eu acho que esse projeto, claro, que vai ter que ter algumas correções, alguns ajustes, mas pode ter certeza que vai ser um alinhamento coerente com aquilo que vem sendo colocado. Oi, João, boa tarde. Desde o início da gestão a gente ouve que o Ramírez tinha respaldo e a convicção total da diretoria, inclusive depois do jogo contra o Fortaleza no domingo. O que mudou de ontem até a decisão pela saída para mudar essa convicção depois de 100 dias de trabalho? Às vezes tu dá certo num lugar, às vezes tu não dá certo. Eu acho que a convicção no Ramírez continua, o trabalho que vinha sendo desenvolvido, mas questões internas, às vezes resultados imediatos, às vezes algumas situações aí internas acabam não dando certo. Não posso negar que existiu uma ânsia muito grande pela troca dessa comissão técnica, e óbvio que ninguém, em momento algum, por isso, mas é importante a gente entender que o trabalho do Ramírez é um trabalho de médio e longo prazo, e o Internacional estava tendo uma dificuldade muito grande no curtíssimo prazo, e é isso que a gente quer ajustar agora. Boa tarde, João. João, uma pergunta, o Paulo Brax, ele vai continuar, né, no Internacional? Alguma outra figura vai ser chamada, talvez com mais experiência, para trabalhar junto com ele? E sobre experiência, o Inter tinha Abel, bem experiente, e o Ramírez, dá para se colocar perto do Abel, inexperiente, sem entrar em questão de modelo de jogo, algo assim, mas esse perfil de alguém mais experiente, ou uma aposta, alguém jovem, também passa na avaliação do Internacional agora na hora de contratar o treinador? Boa pergunta, Nando, boa tarde para ti. Acho que o Internacional tem aí ótimas experiências com treinadores mais experientes, com treinadores menos experientes. Não considero o Ramírez inexperiente de forma alguma, acho que é um treinador bastante adequado, uma pessoa bastante atualizada em relação às coisas do futebol. Eventualmente as coisas não dão certo, e aí tem que se buscar uma solução conciliatória para que as coisas aconteçam né, de uma forma harmoniosa, que seja bom, seja menos ruim para todos. Acho que o próximo treinador, a próxima comissão técnica, aliás, hoje nós temos uma comissão técnica, é o João, é o Osmar, com certeza ela tem, se ela puder ser o mais experiente possível e tiver a maior capacidade técnica possível, é óbvio que vai ser a melhor comissão técnica, mas a gente vai trabalhar bastante para que seja uma comissão técnica adequada à realidade do clube, que entenda as dificuldades do clube, que entenda os jogadores que nós temos à disposição, que entenda a história do clube. Sim, são importantes, mas nós ainda não sentamos para conversar em relação a esse tipo de perfil, até porque a gente teve um dia muito pesado hoje, um dia muito difícil, um dia que a gente prefere esquecer no futuro, né? Porque nunca quando existe saídas de pessoas, né, que a gente convive, nunca é bom. Mas no decorrer aí, nas próximas semanas, a gente vai ter, com certeza, uma solução adequada. João, boa tarde. O Inter entende que demitir Miguel Ángel Ramírez resolve os problemas do Internacional, ou mais algumas mudanças podem acontecer? E eu digo, em termos de diretoria, em termos de peças, até de grupo de jogadores, ou até mesmo de cobrança em cima dos atuais atletas do Internacional. Ou
o Inter entende que demitir Miguel Ángel Ramírez, as coisas estão ajeitadas no Internacional? Nós, em conjunto, decidimos por um desligamento. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Deixar isso bem claro. É óbvio que a gente tem que fazer ajustes internos, é óbvio que estamos permanentemente em avaliação. Eu estou vice-presidente, o Paulo Brax, como há pouco perguntou o Nando, é o nosso executivo. Nós confiamos bastante no Paulo Brax, é um executivo bastante experiente, sim, que tem bastante conhecimento, às vezes ter menos idade que os outros não quer dizer muita coisa. E é óbvio que todos nós estamos sob avaliação, não só os atletas, como os dirigentes, como os membros da comissão técnica, mas eu posso deixar bem claro para ti que a comissão técnica que saiu não é a única responsável pelas dificuldades e pelas nossas últimas derrotas aí. Realmente essa situação aí é uma situação de todo o clube, todos nós somos responsáveis, em especial o vice-presidente e conselho de gestão. João, mesmo você falando que não tem tratativas ainda com nenhum treinador, eu queria saber se você considera o Lisca um bom treinador e capaz o suficiente de treinar o Inter. O Lisca tem uma história muito bonita no Internacional. Nós não temos realmente nada a falar nesse momento em relação a esse treinador ou outro treinador, porque não é o caso. Mas o Lisca, não preciso falar dele, né, a competência e a história que ele tem no Internacional, mas nesse momento não é o caso, não é assim que funciona. Vamos trabalhar com o Osmar, vamos prestigiar essa comissão técnica. Temos um jogo importante no domingo e a gente tem que ir para a Bahia tranquilo, em paz. A gente não conseguiu esse ano ainda, né, temos muitos dias de paz em relação a tudo que vem acontecendo aí no ambiente externo e interno do Internacional. Não tem sido fácil, né, ser dirigente internacional esse ano. Confesso para vocês que eu estou um pouco decepcionado com algumas coisas que a gente lê, coisas que a gente ouve, que a gente escuta, né, mas eu sei que faz parte do ambiente de futebol, mas realmente está muito carregado e eu acho que se os colorados não estiverem juntos nesse momento, se os colorados não estiverem focados em realmente resolver os problemas do clube, o clube vai continuar passando por suas dificuldades. São dificuldades históricas, são dificuldades que não são de uma nem de duas gestões, não tem um CPF responsável, não responsabilizo ninguém que passou, nem ninguém que esteja aqui hoje, mas a gente tem alguns problemas históricos no clube que, se a gente não realmente fazer um trabalho de ajuste nesses problemas estruturantes do clube, a gente vai ter muita dificuldade no futuro. O Internacional hoje vive um momento de grave crise econômico-financeira, A gente sabe que não é o único clube que vive a situação, e essa gestão veio para cá, venceu a eleição com o propósito de, pelo menos, resolver esse problema estrutural. E é isso que está sendo feito, e é óbvio que isso implica, em alguns momentos, em menos investimento no futebol, menos custos especiais no futebol. João, você falou há pouco que está na vice-presidência de futebol. Em algum momento, depois dos últimos resultados, principalmente após a eliminação de ontem à noite, você pensou em também deixar o cargo? Não, de forma alguma. Eu sou colorado. Eu sou leal aos meus parceiros, sou leal ao conselho de gestão que me escolheu, de forma alguma. No momento que eu achar que eu não tenho condições de estar aqui representando esse conselho de gestão, essa diretoria, eu vou ser o primeiro a sair. Porque eu estou aqui para ajudar o Internacional, eu estou aqui para servir o Internacional. O Internacional é parte importante da minha vida, é parte importante da vida de muitos, mas pode ter certeza que eu não dependo do Internacional para viver, não dependo do Internacional para outra função, a não ser estar aqui para ajudar, para somar. E é óbvio, quando eu digo que eu estou porque eu sou um cargo de confiança do Conselho de Gestão. Bom, João, boa noite. Falou há pouco sobre a solução de curtíssimo prazo, né? Que o planejamento a médio e a longo prazo estão funcionando, mas que precisa de uma solução para curtíssimo prazo. Eu entendo que nesse cenário aí seja alguém que, a comissão técnica seja alguém que, por exemplo, conheça o Inter, ou conheça o ambiente do Rio Grande do Sul, ou algo assim. É mais ou menos isso? Então, nesse cenário, por exemplo, um técnico mais inexperiente, que não tenha tido esse tipo de vivência, ou um estrangeiro, está descartado nesse momento para ser técnico do Inter?
Não, a gente não descarta nenhuma nacionalidade, não descartamos nenhuma idade de treinador. Esse tipo de preconceito a gente não tem aqui no Internacional. A gente tem trabalhado muito com qualidade das pessoas, com honestidade, com transparência. Não tem sido, às vezes, bem comunicado isso, e aqui eu faço a minha meia-culpa. Em alguns momentos sou criticado porque eu não dou uma entrevista coletiva depois do jogo. Mas vocês são aí 13, 14, 15, 16 depois de um jogo. Eu prefiro muito mais que um Tyson, que um treinador dê uma coletiva depois de um jogo, porque realmente eles são especialistas no futebol e vocês vão ter condições de debater bastante mais futebol com eles do que comigo. Talvez seja, às vezes, uma falha de comunicação nossa, mas a gente não tem esse tipo de preconceito, Rafael. Tu pode ter certeza que com muita responsabilidade, com muita calma, a gente vai buscar uma comissão técnica que vai se somar à comissão técnica que nós já temos aqui, com um perfil adequado.